desejo, deu a ele o que tanto sonhava, o prometido da sua casa, o filho da promessa. De aparência frágil, mas de dentro a força vinha do seu Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E mesmo a força de Golias resistiu, diante do rei de Israel ele caiu. Boa noite. Se você puder enviar essa live para alguém aí, para vir acompanhar a live comigo, conosco aqui, já envia para os seus amigos, para os seus colegas. A live de hoje nós temos como tema Primeiro Passo. Envie para um amigo, envie para os seus seguidores. Compartilhe essa live. Eu tenho certeza que pessoas vão ser abençoadas nessa noite. Tá dando pra ouvir a música? Mas de dentro a força vinha do seu Deus, e todos duvidavam que ele era capaz, e mesmo a força de Boa noite, Gabi. Boa noite, Jennifer. Boa noite, boa noite. Escutem a letra dessa música porque ela tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Boa noite, Maria. Chegamos à nossa quinta live de 2023. Boa noite para quem está entrando. Envie essa live para alguém. Você que é, Maria, você que é top. Amém, amém. Gente, olha que letra fantástica. Dê o primeiro passo. Faça como Israel deu o primeiro passo para que você possa cantar do outro lado. E se ele prometeu, ele cumprirá. Deus, ele... Eu amo essa grandeza desse Deus, sabia? Estou aqui procurando uma música de fundo para a gente ter o nosso fundo de hoje também, fundo musical. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá bom. Tá muito alto? Ou tá bom assim? Se vocês puderem me dizer aí, se tá dando para ouvir minha voz também normal, se minha voz tá muito baixa. Tá tudo normal, tá dando para ouvir. Tem alguém aí? Nossa live de hoje tem o tema Primeiro Passo.
Primeiro passo. Como é difícil a gente dar o primeiro passo nas coisas que a gente quer, não é? Como é difícil a gente entender que o primeiro passo ele é importante e depende somente da gente. Quando a gente é bebê, a gente dá os primeiros passos cambaleando. Uma hora cai, outra hora levanta, tenta de novo. E o que faz nós permanecermos de pé, o que faz a gente chegar onde a gente quer e conseguir construir as passadas que nós damos hoje, foi o primeiro passo. O primeiro passo ele é o mais importante da nossa vida. O primeiro passo ele vai definir todo o restante. O primeiro passo vai fazer com que você chegue a lugares muito melhores. Porém, você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa entender que o primeiro passo é importante. Se você quer passar num concurso, o primeiro passo é estudar. Se você quer abrir uma empresa, o primeiro passo é projetar essa empresa. Se você quer ser alguém reconhecido naquilo que você faz, você precisa dar o primeiro passo para a excelência. Se você quer ser alguém reconhecido por quem você é, você precisa dar o primeiro passo nas boas obras que você faz. Então, essa live de hoje, com o tema primeiro passo, na minha opinião, é uma live que vai ficar marcada em 2023 para todos nós. Porque nós vamos entender o que é esse primeiro passo, como que a gente dá esse primeiro passo. Talvez você está pensando em mudar de profissão, precisa dar o primeiro passo. E como eu disse, o primeiro passo é sempre o mais difícil. É sempre o complicado, porque a gente tem medo, a gente tem receio. Né? A gente tem receio do novo, a gente tem receio da mudança. A gente tem receio de dar o primeiro passo e cair de uma vez. Mas nós vamos entender nessa live, nessa noite de hoje, que dar esse primeiro passo é importantíssimo na construção das nossas vidas, na construção das nossas experiências, na construção daquilo que a gente quer, na busca daquilo que a gente quer. E aí, o texto base que eu trouxe hoje é um texto da Bíblia, Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48. A história que nós vamos falar hoje é uma história muito conhecida. Provavelmente vocês que estão me assistindo conhecem. É a história da mulher do fluxo de sangue. E aí eu vou ler para vocês. Vou ler para você essa história. Preste bem atenção em cada detalhe, porque nós vamos esmiuçar essa história, entendendo como dar esse primeiro passo. Versículo 43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Eu fico imaginando aqui nesse momento o Pedro no meio daquela multidão, ele devia falar assim: ai, Jesus, tá ficando doido, é? Olha o tanto de gente que tem aqui. E você vem falar que alguém tá te tocando. E aí eu fico imaginando quantas pessoas que pode ter tido esse mesmo pensamento de Pedro, assim, sabe? Trazendo para nossa vivência e para nossa vida de hoje, porque isso não está escrito na Bíblia, mas trazendo para o nosso contexto. Quantas pessoas olham para a gente e falam assim, quando a gente quer abrir um negócio, por exemplo, você já viu tanto de gente que fez isso? Por exemplo, tem gente que fala assim, meu sonho é ter uma padaria. Aí vem pessoas e falam bem assim, você já viu tanto de padaria que tem? Você vai abrir padaria? Aí tem gente que fala assim, não, eu queria abrir um supermercado.
Aí vem outras pessoas e falam, você já viu o tanto de supermercado que tem? Você vai abrir um supermercado? Eu fico imaginando Pedro nessa posição de olhar para Jesus e falar, você já viu o tanto de gente que tem aqui? E o Senhor vem dizer que alguém te tocou? Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Essa história da mulher do fluxo de sangue, que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 43, é uma história bem conhecida, como eu falei para vocês. Naquela época, a lei dizia que a mulher, quando tivesse no seu ciclo menstrual, ela não poderia triscar, conviver com ninguém, nem triscar em ninguém. Porque naquela lei dizia que essa mulher estava impura e o sangue que saía dela era impuro. Então ela não poderia conviver com os filhos, com o marido, ela precisaria ser isolada e nem com a sociedade. Só que essa mulher, como a história disse, ela havia 12 anos que estava com hemorragia que não parava. Uma hemorragia que não cessava hora nenhuma. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha com remédios, com médicos, com exames e nada resolvia. Nada curou ela. E aí eu fico observando essa história, entendendo quantas vezes a gente perde tempo com coisas desnecessárias, com pessoas desnecessárias, com fatos desnecessários e esquecemos de dar valor e importância para aquilo que é mais importante na nossa vida, para quem é mais importante na nossa história. Quantas vezes a gente dá valor a tantas coisas? A gente dá valor a bens materiais, a gente dá valor a coisas que nós conquistamos nos nossos dia a dia, e isso não está errado. Mas até que ponto essa valoração das coisas que nós temos, das coisas que nós conquistamos, nos afasta do principal, que é Jesus? E essas lives que eu estou fazendo desde segunda-feira, elas têm me feito repensar muitas questões na minha vida, me fazendo ver muitas coisas diferentes. E o tanto de coisa que eu perco tempo fazendo, acreditando que talvez eu seja autossuficiente para aquilo, e que, na verdade, no final das contas, eu sou só um grãozinho de areia dentro de todo o universo, dentro de tantas coisas que acontecem na minha vida e no meu dia a dia. E aí eu vou entendendo a minha posição, e eu vou entendendo de onde eu saí e onde eu quero chegar. Quantas vezes eu olho, desde segunda-feira eu parei e pensei nas coisas que eu fiz em 2022 e que talvez não me cabem mais fazer. Talvez pensando que eu seja autossuficiente para tudo aquilo que eu quero, ou para tudo aquilo que eu decidi escolher para minha vida. E aí essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. E ela já não tinha mais esperança de nada. Quantas pessoas desistiram dos seus sonhos porque não tem mais esperança, porque já se desgastou, porque já gastou tudo que tinha. E quando eu falo de gastar tudo que tinha, não é somente com dinheiro, não. Muita gente já gastou tudo que tinha de paciência,
tudo que tinha de amor naquilo que estava sonhando, já gastou tudo aquilo que tinha financeiramente e desistiu de sonhar, desistiu de acreditar que aquilo era possível. E aí essa mulher ela já estava desacreditada, ela já convivia com aquilo 12 anos, então eu fico imaginando ela, porque assim, essa semana inteira, minha sinusite atacou. Até hoje, assim, minha cabeça está doendo e tudo mais, e dói bastante. Quando minha sinusite ataca, eu acho que a única coisa que me derruba é minha sinusite. Aí eu vou tomando remédio para melhorar. Mas eu fico imaginando que a minha sinusite, ela dura, assim, um tempo específico. Eu tomo remédio, ela melhora bem rápido, não é uma coisa que é pra vida toda, né? E eu já fico agoniado, eu fico imaginando essa mulher que havia 12 anos que vinha com essa hemorragia sem cura. Gastou tudo que tinha. Eu fico imaginando ela sentando em casa, assim, na cama e pensando, desesperado, o que eu vou fazer? Qual vai ser o próximo passo? Porque eu não tenho mais nada. E aí a gente entende que talvez quando nós não temos mais nada, e preste atenção nisso que eu vou dizer para você, quando a gente não tem mais nada, é que a gente entende que Jesus está passando e que a gente precisa dele. Muitas das vezes, quando a gente se vê na pior, é que a gente lembra de Jesus. Muitas das vezes, quando a gente perde tudo, é que a gente lembra que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. E hoje, nós precisamos pensar de maneiras diferentes. Antes de ter tudo, é que nós precisamos acreditar que Deus pode nos proporcionar tudo. É aí que nós temos que acreditar que Deus está à frente da gente. Está à frente dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Eu só posso dar o primeiro passo entendendo que Jesus vai colocar o chão para me pisar. Mas eu preciso dar esse passo. Eu preciso usar a minha fé. Eu preciso acreditar que Ele vai dar o chão. Isso é fé. Isso é acreditar. E eu acho que muitas das vezes as coisas não dão certo na nossa vida porque nós pensamos em Deus, pensamos em Jesus quando tudo está acabado. Quando a gente já entendeu que nós não temos nada, aí é que nós olhamos e falamos, olha, Jesus, eis-me aqui. Nós precisamos entender que antes de dizer Jesus, eis-me aqui, quando a gente não tem nada, nós precisamos entender que também precisamos dizer Jesus, eis-me aqui quando eu tenho tudo. Porque muitas das vezes nós sonhamos alto, sonhamos grande, e Deus ele nos dá aquilo que a gente quer para abençoar vidas. Só que muitas das vezes nós crescemos o olho e achamos que aquilo é tudo para nós sozinhos. E aí é quando a nossa base ela acaba. É quando a gente entende que essas pessoas elas não estarão ali mais, porque nós também não estaremos ali mais com elas. Nós entendemos que quem se afasta de Jesus somos nós, não é Ele que se afasta da gente. Se eu me afastei de Jesus um dia, Ele estava me esperando no mesmo lugar. Alguns dos meus sonhos, os meus planos, no meio da minha caminhada ministerial, quando eu estava cantando em algumas igrejas pelo Brasil todo, eu viajava para cantar e tudo mais. E teve um momento na minha vida que eu parei de fazer. E esses dias eu estava analisando esse momento. Como eu disse para vocês nas outras lives, eu tenho me entendido uma pessoa mais madura, uma pessoa mais adulta hoje. E a gente vai percebendo as coisas que a gente errou e as coisas que a gente acertou. E aí, por conta de coisas que tinha acontecido comigo, eu dei uma pausa na minha vida ministerial. E parei de cantar. E não lembro qual foi a última igreja que eu fui. Não lembro. Mas eu parei. Eu parei quando tudo estava dando certo.
Porque quando tudo estava dando certo naquele momento, eu entendi que eu não estava tão bem fazendo aquilo, bem internamente. E parei. Só que sempre ardeu uma chama no meu coração para poder falar do amor de Deus, do amor de Jesus. E aí 2 anos depois, eu voltei para a igreja. E aí eu pude entender que Jesus nunca se afastou de mim. Eu que me afastei. Eu que talvez joguei a toalha para ele e deixei ele lá me esperando. E aí hoje eu entendo que com essas lives aqui eu posso recuperar um pouco daquilo que eu paralisei lá atrás. Eu entendo que meu propósito possa ser não os palcos das igrejas mais bonitas, não os púlpitos das igrejas mais humildes. Talvez eu possa usar a minha voz para alcançar você que está aqui me assistindo hoje. Nós podemos usar várias ferramentas para falar do amor de Deus, do amor de Cristo. E o Instagram, no ano de 2023, é a minha ferramenta para dizer que Ele te ama e que Ele tem o melhor preparado para você. Só que Ele só tem o melhor preparado para quem acredita e tem fé, para quem dá o primeiro passo. E aí, essa mulher, ela, vendo que Jesus ia passar ali na porta dela. Você já imaginou se Jesus passasse na sua porta hoje? Se ele batesse aí na sua porta e falasse assim: ei, Gabriela, sou Jesus. O que você quer que eu te faça? Ei, Bia, eu sou Jesus. O que você quer que eu faça por você? Você já imaginou Jesus passando aí na sua porta? Porque eu fico imaginando a angústia dessa mulher com Jesus esperando Jesus passar na porta dela. Eu fico imaginando ela andando para um lado e para o outro, pensando: eu preciso falar com ele, eu preciso chegar até ele. Só que foram 12 anos que essa mulher foi impedida de conviver em sociedade, 12 anos que ela foi impedida de triscar em alguém. Eu fico imaginando ela entendendo que Jesus vai passar ali, que Jesus ele pode curar ela, mas ela também entendendo que tem uma multidão que vai contra ela, tem uma multidão que podia pisotear, que podia bater, que podia amarrar, que podia apedrejar, que podia fazer um monte de coisa com ela. Eu fico imaginando essa mulher ela andando de um lado para o outro, pensando: meu Deus, como é que eu vou triscar nele? Como é que eu vou falar com ele? Eu preciso falar com ele, mas como é que eu vou fazer isso? São 12 anos que ela não pode chegar perto de ninguém. Que ela não pode estar perto de ninguém. E aí eis que Jesus, ele passa. Ele está ali na frente dela. E aí agora eu fico imaginando ela pensando assim: olha, eu tenho uma única oportunidade. Foram 12 anos gastando tudo que eu tinha, deixando para trás tudo aquilo que eu conquistei. E eu só tenho essa oportunidade para poder ser curada de verdade. Só que eu também fico imaginando ela pensando como que ela iria fazer isso, como que ela iria se desvencilhar daquela multidão para conseguir tocar Jesus de uma forma diferente. É muito complicado. E aqui a gente entende que é muito complicado a gente desmerecer as pessoas. Não acreditar nos sonhos delas. Nós precisamos estar num papel de abençoar, num papel de dar vida para quem já pensou em morte, de dar vida para quem já morreu de certa forma, porque já não acredita mais em nada.
Nós precisamos nos posicionar para que essas pessoas elas entendam que o amor de Jesus, ele é muito maior, muito melhor, e que ele é um Deus que ele faz o impossível se tornar possível. E aí, quantas pessoas olhou para você, para os seus sonhos, para os seus projetos e desacreditou? E olhou para você e disse que não ia dar certo, que você não ia conseguir, que você não dá conta, que você sonha alto demais, que para você tudo é impossível, porque para aquela mulher era o que todos diziam, que tudo era impossível para ela. Só que ela decidiu dar o primeiro passo. E esse primeiro passo fez toda a mudança da vida dela. Fez mudar tudo aquilo que ela um dia desacreditou. Sabe por quê? Porque quando nós triscamos em Jesus diferente, quando nós fazemos com que Jesus olhe para a gente com um olhar diferente, mesmo a orla dos vestidos dele faz curar, faz nascer vida onde já era morte, faz nascer esperança onde já não havia esperança, faz o enfermo ser curado, faz o milagre acontecer. E aí eu fico pensando nessa mulher desacreditada de tudo aquilo, que ela podia ser curada um dia, e ela olha e fala assim: se eu for por cima, se eu for caminhando normal, essas pessoas elas vão me ver, vão me apedrejar, vão ir contra, vão dizer que eu estou louca e que eu não devo prosseguir. E aí sabe o que ela faz? Ela se rasteja. Ela vai de encontro ao chão, mas ela vai. Ela dá esse primeiro passo. O primeiro passo para a sua vitória, só quem pode dar é você. Você vai preferir balancear nas coisas boas que as pessoas olham para você e diz, ou você vai preferir balancear os seus primeiros passos, os seus passos futuros, nas coisas ruins que as pessoas falam de você? Você vai preferir olhar para quem acredita em você de verdade, ou você vai preferir olhar para quem desacredita de tudo que você vai fazer? Ah, Eric, o meu sonho é casar, mas aí tem um fulano que falou que casamento tá muito caro. Eu não tenho dinheiro para casar. Será? Será que você não tem dinheiro para casar, ou será que você ainda não teve força de vontade, não deu o primeiro passo para isso? Ah, Eric, o meu sonho é comprar minha casa própria, só que meu nome tá sujo. Para mim é impossível. Será que tudo é impossível? Será que tudo que a gente imagina que os outros conseguem, nós nunca vamos conseguir? Será mesmo? Ou será que está faltando você se posicionar naquilo que você quer e você dar os primeiros passos para as conquistas que você alçou e para aquilo que você colocou Deus à frente? Será que não está faltando o primeiro passo na sua vida para você conquistar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer? Será que você está querendo caminhar com os sapatos de outras pessoas ao invés de calçar os seus sapatos e correr a maratona da vida? E aí essa mulher ela se rasteja até Jesus, correndo o risco de ser pisoteada, se é que não foi, correndo o risco dessas pessoas olharem para ela e falar assim: oh meu Deus, que louca. Só que aí o texto diz que ela toca a orla do vestido de Jesus, a sombra do vestido, e essa sombra faz curar, porque dele sai poder. Talvez o que está faltando na sua vida hoje é tocar Jesus diferente.
Talvez para os seus planos darem certo no ano de 2023, vai depender de como você vai tocar em Jesus diferente. O que você vai fazer para conseguir alcançar Jesus? O que você vai fazer para conseguir abraçar e falar: Deus, muito obrigado, porque com todas as dificuldades, o Senhor me viu de maneira diferente. E aí, como o texto diz, quando essa mulher toca em Jesus, ele olha e fala: alguém tocou em mim. E aí eu fico imaginando Jesus ali na frente daquela multidão e ele parando toda a multidão e fala assim: alguém tocou em mim. Do nada, ele olhar e fala assim: alguém tocou em mim. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, eu fico imaginando você gritando por Jesus e ele lá do céu para tudo que está fazendo e fala assim: ei, alguém tocou em mim hoje. Alguém tocou em mim hoje. Alguém fez alguma coisa de diferente. Eu fico imaginando os anjos fazendo igual Pedro. Eu fico imaginando os anjos olhando para Jesus e falando assim: ei, Jesus, o tanto de gente pedindo coisas para você todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em todos os instantes e minutos. E o Senhor vem dizer para a gente que alguém tocou em você diferente hoje. Na verdade, diferente não, que alguém tocou em você hoje. E aí ele olha e fala assim: ei, a Bia tocou em mim diferente. A Gabriela tocou em mim diferente. A Rosileide tocou em mim diferente. A Keila tocou em mim diferente. Talvez o que está faltando para você alcançar o passo que você deseja é você se posicionar. É você olhar e imaginar esse Deus grande que nós temos, esse Jesus que abençoa. O que está faltando é você dar o primeiro passo para a sua vitória. E você não pode sair dessa live hoje sem entender esse primeiro passo. O primeiro passo não está em bens materiais. O primeiro passo não está na casa que você quer. O primeiro passo não está no dinheiro que você precisa. O primeiro passo está na vontade de tocar Jesus essa noite. Para que seus planos deem certo, o primeiro passo é Ele, é tocar nele, é sentir Ele, é o cheiro dele. Não adianta você querer a casa, o carro, o dinheiro do mundo. Como ele diz, não adianta você querer o mundo e perder a sua alma, a sua vida. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Você entende isso? Que para o seu ano de 2023 dar certo, vai depender dos passos que você dá e da posição que você tem para que eles deem certo? Você entende que o primeiro passo quem tem que dar é você? Jesus, ele continua te esperando no mesmo lugar que você deixou ele um dia. Jesus, ele continua no mesmo lugar que você talvez largou ele por dizer que talvez ele não te vê, porque ele não te abençoou quando você queria, porque quando você sonhou ele não estava do seu lado, porque você sempre vê o contrário de Jesus ao invés de caminhar com ele. Às vezes a gente quer caminhar contrário a Jesus porque ele não faz os nossos quereres. E a gente esquece de caminhar lado a lado com ele. Porque quando nós caminhamos com ele lado a lado, tudo que vier de mal, ele vai ser o nosso escudo. Eu lembro que quando eu não tinha carro, eu ia dar aula numa escola aqui na Ceilândia. Essa escola, ela fica assim, na boca de fumo, assim, né? E lá não tem muito assalto. Por quê? Porque eles não assaltam ali para a polícia não estar ali perto, né? Para não estar ali do lado e tudo mais. E eu ia caminhando, né?
que é perto aqui da minha casa. E aí, nessa escola, é uma escola pública, e todos os dias eu saía e falava assim, meu Deus, segura minha mão, vai comigo, do meu lado, não me abandona, não me larga, vamos junto, porque eu ia morrendo de medo. De ser assaltado, de ser, sei lá, eu ia morrendo de medo. E aí eu lembro que um dia, eu tô andando assim, aí tinha um casal atrás de mim, e vi um menino de bicicleta. E aí eu já pensei, o casal tá em dois, eu tô sozinho. Esse menino vai me assaltar. E aí ele foi vindo, e eu já, meu Deus do céu, o Senhor me abençoa, porque eu nunca fui assaltado, gente. E aí Jesus, esse menino vai assaltar a gente. E o casal que estava atrás de mim, eles estavam com uma caixinha de som, ouvindo música. E aí eu comecei a apressar o passo, porque eu já estava chegando na escola, comecei a apressar o passo e o menino de bicicleta, ele vinha assim, né? Eu aqui e ele vindo aqui. Esse menino, ele passou por mim e assaltou o casal que estava atrás de mim. Mas ele não me assaltou. E aí naquele dia eu entendi que quando a gente caminha lado a lado com Jesus, muitas das vezes ele nos faz ser invisível para nos abençoar. E naquele dia eu fiquei assim tão impressionado com aquilo. Eu cheguei em casa, orei. Quando eu cheguei na escola, eu agradeci a Deus e tudo mais. Mas a gente tem que dar o primeiro passo para caminhar com Deus, para caminhar com Jesus. O primeiro passo é o mais importante da sua vida. Quer ter sonhos abençoados? Dê o primeiro passo. Quer ter projetos abençoados? Dê o primeiro passo. Quer ter uma vida abençoada em 2023? Dê o primeiro passo. Quer ser uma pessoa diferente? Dê o primeiro passo. E aí essa mulher toca Jesus. Ele para a multidão e diz, alguém me tocou. E aí Pedro vai e fala, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Pedro estava dizendo para Jesus o seguinte, ei, tem muita gente aqui, tá todo mundo te tocando. É normal. Só que o que é normal para as pessoas não é normal para Jesus. Quantas situações na sua vida que as pessoas olham para você e dizem, é normal. E aí Jesus olha e fala, não é normal. Quantas situações que nós passamos que a sociedade diz é normal. E aí Jesus olha e fala, não é normal. Aquilo que o meu filho está passando não é normal. Mas até chegar em Jesus e ele dizer, olha, isso não é normal, eu tenho que dar o primeiro passo primeiro. Que foi o que essa mulher fez. Ela deu o primeiro passo primeiro, tocou Jesus e ele olha e fala, não, alguém me tocou diferente. Porque das minhas vestes, de mim, saiu o poder. E aí o texto continua. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Eu fico imaginando ela tocando, aí Jesus parou a multidão por conta dela. Eu fico imaginando que ela deve ter gelado dos pés à cabeça. Que ela deve ter, assim, se desfalecido. Porque ele parou a multidão toda e disse, alguém me tocou. Para uma mulher que havia 12 anos que estava sendo reprimida e repreendida pela sociedade, eu fico imaginando o que passou na cabeça dessa mulher nesse momento. Que Jesus parou e falou, olha, alguém me tocou diferente. Eu fico imaginando ela pensando, será o que ele vai falar? Será que ele vai contra mim? Será que ele é mais um na sociedade que vai fazer o que todos fazem? E aí Jesus olha e fala para ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Gente, você já pensou nos problemas que você tem hoje? Só nos que você tem hoje? Imagina Jesus chegando para você e dizendo, filha, filho, a sua fé te curou. A sua fé te salvou.
E o texto diz que quando ela toca Jesus, imediatamente a hemorragia ela é cessada. Sabe o que Deus está querendo te dizer nessa noite? Quando você tocar Jesus verdadeiramente, com todo o esforço, com toda a vontade, dando o primeiro passo, tocando Ele diferente, as coisas vão mudar na sua vida. As coisas vão começar a ser diferentes para você. E não é uma barganha que você vai fazer com Deus. Não é moeda de troca. Mas é a graça que Ele nos dá. Jesus, Ele é nosso amigo. Ele é nosso companheiro. Jesus, Ele está conosco nos melhores momentos e nos piores momentos. Ele entende cada passo que eu dou. Ele entende cada vírgula do que sai da minha boca. Ele entende cada projeto. Ele entende cada situação que eu passo. E Ele sabe de todas as coisas. E Ele permite todas as coisas. Até as coisas ruins acontecerem. Ele permite. Ele permite para te fazer entender que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Sem Ele não há mudança. Sem Ele não há esperança. Sem Ele não há prosperidade. E aí, com essa história aqui dessa mulher, eu destaquei algumas coisas que essa mulher, ela fez e faz dentro da história. Eu destaquei a força dessa mulher, a coragem e a fé. E se eu puder te dar talvez um conselho, talvez uma palavra, talvez uma mensagem, e se eu te pudesse dar o segredo para esse primeiro passo, é você ser como essa mulher do fluxo de sangue. Ter força, coragem e fé. Primeiro a gente dá o passo para vir Deus e colocar o chão. Sem força, sem coragem e sem fé, nós não conseguimos alcançar aquilo que a gente quer, tampouco o que Deus quer para a nossa vida. Sem força, sem coragem e sem fé, nós não somos nada, nós não somos ninguém, e nós não vamos alcançar as vestes de Jesus. Nós não vamos tocar Jesus diferente. Porque o medo vai fazer você parar. Porque o medo vai fazer com que você olhe e pense que você é tão pequeno que não consiga alcançar Jesus, que é tão grande. O medo, ele é bom porque muitas das vezes ele nos faz repensar algumas atitudes e ações. Mas o medo